Como é que é, família? Daqui fala o J Privado. Atenção, é o J Privado. E Gino Carneiro foi perdoado por ordem pessoal do presidente do Supremo, de nome João Leonardo, e por ordem do João Lourenço, que alegou pressões políticas. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, mas ninguém, família. Segundo chama aqui o site, né? Isto é notícia, é isto mesmo. E Gino Carneiro foi perdoado por ordem pessoal do João Leonardo, que é o presidente do Tribunal Supremo, e por ordem de João Lourenço, que alegou pressões políticas. Tá a entender, família? É basicamente isso. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, que é essencial para nós. Partilhem os vídeos, comentem, que é muito importante. Ative as notificações, deixa aquele like ou dislike se você não curtir. Siga meu Instagram, o link está na descrição, e siga meu TikTok. Então, sem mais boas, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Olha, o ex-governador provincial de Luanda, Gino Lopes Carneiro, que até maio do ano passado aguardava julgamento pela alegada prática de crimes de peculato, nepotismo, tráfico de influências, associação criminosa e branqueamentos de capitais, atos que teria supostamente cometido entre os anos 2016 e 2017, foi desproporcionada ao arrepio da lei por ordens expressa pelo próprio juiz do Tribunal Supremo, João Leonardo, e o presidente da República, na sequência de alegadas pressões políticas, apurou o site Isto é Notícia. Fonte Isto é Notícia e o site que é o site Clube Capa, né? Informação exclusiva a que este portal teve acesso de fontes dignas de crédito apontam que a ordem da elaboração do despacho de despronunciar e consequente arquivamento do processo contra Gino Carneiro foi uma iniciativa pessoal do próprio juiz conselheiro do Tribunal Supremo, que teria orientado e pedido sigilo ao juiz-presidente da Câmara Criminal daquela instância judicial, de nome Daniel Modesto Giraldes, no sentido deste pôr termo ao caso e não partilhar a decisão com os seus pares. Dois vícios formais graves. O despacho da despronúncia que livrou o antigo governador de Luanda do julgamento acabaria, no entanto, por acarretar dois vícios formais graves. O primeiro, por ter ocorrido num momento extemporâneo, ou seja, em que Gino Carneiro já não estava ou não restava instância alguma de recurso, senão depois da fase de julgamento. E mesmo nessa fase, o recurso teria de ser feito junto ao plenário do Tribunal Supremo e não mais a nível da sua Câmara Criminal. Por outro lado, quando o despacho de despronúncia foi decidido e não tornado público pelas vias formais do tribunal, senão pelas redes sociais, por intermédio de pessoas ligadas ao antigo governador de Luanda, já o advogado de defesa de Gino Carneiro havia esgotado a última prerrogativa de que dispunha o recurso sobre o despacho de pronúncia que o juiz Daniel Modesto Giraldes havia despachado. Segundo, Gino Carneiro foi despronunciado pelo mesmo juiz que o pronunciou depois de o processo ter sido introduzido no Tribunal Supremo pelo Ministério Público, violando assim uma norma importante do ritualismo processual que, a partida, o impedia de voltar a tomar contato com o mesmo. Os factos tal como ocorrem. Dito de outro modo e com base na situação fática ocorrida, quando o processo foi introduzido no Tribunal Supremo pelo Ministério Público por conta do foro privilegiado de que gozava, Gino Carneiro coube ao juiz Daniel Modesto Giraldes fazer a pronúncia, com base no que havia sido produzido na fase de instrução preparatória do caso. Ao tomar contato com os argumentos da acusação, o juiz Daniel Modesto Giraldes anuiu aos fundamentos arguidos, concordando que os factos constantes do processo correspondiam em grau, gênero e número aos aludidos pelo Ministério Público, ou seja, que o exercício das suas funções enquanto governador de Luanda, Gino Carneiro havia praticado vários delitos criminais. Não satisfeito com o despacho de pronúncia de Daniel Modesto Giraldes, a defesa de Gino Carneiro interpôs recurso sobre o mesmo, naquilo que se poderia considerar como o último expediente a que tinha direito, pelo menos naquela fase do processo, né, família?
Por conseguinte, chegados na fase, Daniel Modesto ficaria impedido de voltar a decidir sobre o mesmo processo, fossem quais as circunstâncias ou factos aludidos, uma vez que tinha sido este a fazer a pronúncia que estava a ser objeto de recurso junto à Câmara Criminal. Fuga para a frente para evitar o julgamento. Para decidir sobre o referido recurso, sobre a pronúncia, foi realizado um sorteio que ditou como o relator o juiz conselheiro Aurélio Simba, depois de apresentar os argumentos da defesa de Gino Carneiro e do colega Daniel Modesto Giraldes. O juiz Aurélio Simba decidiu negar provimento ao referido recurso interposto, caucionando, né, o despacho de acusação. Negado que foi o referido recurso, a Câmara Criminal do Tribunal Supremo abriu caminho para o início de um conjunto de procedimentos que culminariam com a marcação e a realização do julgamento. Este portal soube, inclusive, que a Câmara Criminal já havia indicado quem tomaria parte de trio de juízes da mesa do julgamento, que seria imposto ou composto por um juiz relator, de nome juiz conselheiro Norberto Sondré. Os dois adjuntos, os cujos nomes, isto é notícia, não conseguiram checar, né? É basicamente isso. Entretanto, ficariam de fora, por já terem mantido contato com o processo, os juízes conselheiros Daniel Modesto Giraldes e Aurélio Simba, por razões óbvias. O primeiro por ter sido, né, a pronúncia dos crimes de que vinha indiciado Gino Carneiro, e o segundo por ter sido o relator que negou o provimento do recurso sobre a pronúncia ditada primeiro. Divulgação do despacho de pronúncia. No entanto, fontes deste portal afiançaram que quando a notícia do despacho de despronúncia de Gino Carneiro foi tornada pública nas redes sociais, a nível da Câmara Criminal, do Tribunal Supremo, à exceção do juiz de Modesto Giraldi e do próprio presidente daquele tribunal, pensava-se que se tratava de uma fake news. Entretanto, o verniz, né, estala e o clima descensa-se quando, em sede de uma reunião do plenário daquela instância judicial, foi questionado sobre o alegado facto de Gino Carneiro ter sido despronunciado, ao que o juiz conselheiro presidente do tribunal, João Leonardo, respondeu que sim, que havia sido despronunciado e que, para mais esclarecimento, o presidente da Câmara Criminal, Daniel Modesto Giraldes, haveria de se pronunciar a respeito, né? Nesse mesmo dia, segundo as fontes deste portal, dada a gravidade da afirmação confirmada pelo presidente do Tribunal Supremo, os membros da Câmara Criminal quiseram obter um esclarecimento naquela mesma reunião, mas sem sucesso. Porém, foi recomendado ao juiz presidente a marcação de outro encontro com o único propósito de se esclarecer o despacho de pronúncia de Gino Carneiro. No entanto, os membros da Câmara Criminal do Tribunal Supremo teriam insistido, abordando Daniel Modesto, que acabaria por se revelar que o pedido de despronúncia teria sido feito pelo próprio juiz conselheiro presidente de nome João Leonardo, a mando de João Lourenço, como resultado da alegada expressões política. Uma outra nota de realce foi o facto de, meses antes, o processo de Gino Carneiro no Tribunal Supremo ter andado desaparecido ou em lugar incerto. A Secretaria Judicial naquele tribunal havia registrado Daniel Modesto como sendo a última pessoa a solicitá-lo, porém, este teria dito ao colega Aurélio Simba que não foi ele quem solicitou este processo. Família, é basicamente, como vocês vejam, né, a pressão política, tá entendendo? Pressão política fez com que Gino Carneiro fosse perdoado por ordem pessoal do presidente do Tribunal Supremo, né, a mando do presidente João Lourenço. É isso, esse é o país das maravilhas. É daí que João Lourenço vem a público falar: Angola é um país das maravilhas, é uma maravilha. Realmente é um país das maravilhas, é uma maravilha. Por quê? Pelas essas situações que acontecem, mano. Tem coisas que acontecem em Angola, eu falo: não é possível. Não está acontecendo, mas está acontecendo. Não brinca, está acontecendo. Basic ele, família. Tá entendendo? Triste. Aí solta um Gino Carneiro, altamente assaltador do poder, altamente assaltador do erário público, na verdade, e o povo
as vítimas desse próprio sistema que roubam galinha, roubam botija, morrem nas prisões. Os tanais neutros, os Luther Kings da vida, que saem para reivindicar, né, melhores condições de vida, saneamento básico, direito de ir e vir, morrem nas prisões. Vão fazer um ano esses cidadãos e até hoje nada se fala, nem água vai e nem água vem. Está entendendo? Lamentável. Lamentável. E bandidos que roubaram dinheiro público, roubaram o erário, estão aí a cruzar as pernas, a beber água de coco, tomar do bom suco, né, e a pegar sol, né, caras grandes com força, entre outros, barrigudos, parecem porcos. É basicamente isso, ok? Tamo juntos. O vídeo de hoje foi esse. Já inscreva-se no canal, que é essencial para nós. Ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta, porque isso também é notícia. Você não sabe para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família Neto, a família J-Loco, a família destes gatunos todos continua. Os nossos contactos para parceria, divulgação e denúncia estão na descrição dos nossos vídeos. Queria vossas opiniões, que é muito importante. Até um dia, até uma próxima vídeo, MSTV. Até ver que chega até você, até ver aqui no Bajura, você maniga.